Olá, estamos começando mais um episódio do Brasil que dá certo, podcast dedicado a você que pertence ao grupo Brasil que dá certo, empresarial, empreendedor e social, mas com a missão de falar com mais de 200 milhões de brasileiros, especialmente sobre empreendedorismo e empreendedorismo multissetorial. Aliás, um dos braços importantes da nossa rede, do nosso ecossistema, dessa amálgama, é a questão da tecnologia, em especial das redes digitais, das redes sociais. E no programa de hoje eu recebo uma assumidade, sem exagero, uma autoridade na área do LinkedIn, Carol Dostal. Carol, prazer recebê-la no nosso programa. Prazer é todo meu, Sandro. Estou muito feliz de estar aqui. A gente foi recomendada por grandes amigos e tudo, mas me fascinou muito a sua história, a sua trajetória. Vamos começar pelo primeiro passo. Me conta a sua trajetória. Vou te contar a minha trajetória de vida. Isso. Bom, eu sempre estudei num colégio muito tradicional em São Paulo. Meu pai é imigrante. Isso é uma coisa muito interessante de contar, porque meu pai nasceu em Praga, na República Tcheca. E ele teve que sair de Praga quando a Rússia invadiu, quando teve a Primavera de Praga. Ele era totalmente contra o sistema naquela época e ele teve que literalmente fugir. E ele foi para a Inglaterra, para a França, e depois ele se fixou na Alemanha, se tornou cidadão alemão. Então, por isso eu acabei tendo dupla nacionalidade, brasileira e alemã. E, por fim, ele foi transferido, se estabilizou na Alemanha, foi transferido para o Brasil, onde ele conheceu minha mãe. Se apaixonou, lógico, por uma brasileira. E eu nasci. Então, eu sempre vivi nesses dois mundos. Num mundo extremamente gringo, estrangeiro, de uma coisa assim, bem quartel-general mesmo. Sim. E uma mãe brasileira com toda a doçura, descendente de italianos e tudo isso. E meu pai sempre me criou para ser o que eu quisesse ser. Ele falou, olha, ele me criou naquela época, quando a gente tinha uma diferença entre homens e mulheres, mas meu pai me criou para ser independente e para ser uma grande executiva. Sim. O que aconteceu é que ele faleceu de repente. Então, eu já estava na faculdade, já fazia estágio, sou formada em administração de empresas, escolhi por trilhar todas as áreas da administração, então vendas, recrutamento, recursos humanos e marketing. E na altura que meu pai faleceu, ele tinha uma empresa de automação industrial. A minha irmã, eu tenho uma irmã mais velha do primeiro casamento do meu pai, que é economista, formada pela Universidade de Praga. Ela não quis vir para o Brasil, porque ela quis cuidar da mãe dela lá. E aí eu fiquei literalmente com a bomba na mão, muito jovem, numa empresa extremamente masculina, industrial. E aí eu entendi as duras penas que os empreendedores passam aqui no Brasil, porque a gente tinha que importar produtos para a fábrica, para maquinário. Então, você imagina o processo de importação como era. Agora a gente sabe que está sendo facilitado, mas era assim, canal cinza, canal vermelho, e aí ter que liberar importação. Eu passei por poucas e boas, mas uma das minhas responsabilidades maior era viajar, fazer esses mesmos contatos que meu pai fazia com fornecedores de fora para trazer para o Brasil novidades tecnológicas, só que para a indústria. Entendo. Então, assim começou a minha vida profissional. Um pouco antes do meu pai falecer, eu tinha prestado processo seletivo para ser trainee da Coca-Cola. Era o meu sonho trabalhar na Coca-Cola, na FEMSA. Era. E eu tinha uma amiga, Tiziana Mártires, muito amiga, que já trabalhava na Coca e me indicou. Falou, tá bom, só que você vai fazer o processo seletivo inteiro. Meses de processo seletivo. Passei 6 meses na fábrica modelo da FEMSA em Buenos Aires. Um salário ótimo para quem estava no início de carreira. E meu pai falece. Na semana que eu ia. E aí a minha vida mudou. Eu fui para esse mercado B2B extremamente industrial. Aprendi muito sobre indústria, sobre mercado. Mas depois que meu tempo, que eu acho que eu amadureci tudo isso, fui vencedora nesse ecossistema industrial, eu falei, não, quer saber? Eu vou trabalhar com o que eu gosto. E inicialmente fui trabalhar numa empresa de mídia digital out of home, que depois foi vendida para o Terra, e fiz um combinado com o dono da empresa que eu ficaria meio período na minha empresa e meio período na dele, até que eu conseguiria colocar alguém para administrar a empresa familiar para mim e tal. E assim foi. Depois de lá, fui trabalhar numa startup francesa, e depois da startup francesa, eu fundei a minha consultoria especializada em LinkedIn. E essa consultoria, você me dizia que já tem um bom tempo. Já, tem 15 anos minha consultoria. Eu fico muito feliz em te receber aqui no nosso podcast, no nosso bate-papo, na nossa conversa,
porque eu também venho aí eu venho da velha guarda, no bom sentido, mas o mundo digital ele é relativamente novo, apesar de a gente não fazer mais nada hoje na vida sem a tecnologia à frente. E, portanto, evidentemente, nós temos aí ferramentas, temos aplicativos e ferramentas como o WhatsApp, o Instagram, TikTok, aliás, crescendo exponencialmente. Mas eu te confesso que o LinkedIn, ao longo da minha trajetória, e eu acabei te contando um pouco mais sobre o meu projeto para a jornada, ao longo da minha trajetória eu nunca dei uma atenção adequada ao LinkedIn. Uhum. E hoje, já há uns 2 anos, eu sinto uma falta tremenda de cuidar direito do LinkedIn. Vamos resolver isso. Vamos resolver, já estamos resolvendo já nesse nosso encontro aqui. Uhum. Porque eu também recebo, através da minha equipe, e diretamente também, muito pedido para que eu conheça CEOs, não só para o nosso podcast, mas para integrar o Brasil que dá certo, gente que dá muito certo e que a gente não faz ideia. Quando eu falo de 2.000 empresários, é um número alto, mas eu estou falando de uma coisa ínfima em relação ao número de grandes empresários, empreendedores do país, né? E a importância do LinkedIn eu venho sentindo há pouco tempo. Alguém que está há 15 anos, você é uma autoridade no assunto, qual a importância do LinkedIn? E se você pudesse também me dizer qual que é a aplicabilidade ideal dele? Claro, então, de forma prática, assim, olhando como o LinkedIn foi evoluindo, ele foi uma rede que foi criada exatamente com esse viés profissional. Então, quando a gente preenche as informações dentro do LinkedIn, os dados preenchidos, eles já vão para uma inteligência artificial, para um robô, que entende quem você é. Nenhuma rede social tem isso. Nenhuma rede social perguntou, quando a pessoa entrou na rede, o que ela se formou, ou onde ela trabalha. Não tem. Então, se você entra no Instagram, o que você coloca? Sua foto. Exato. E a sua bio do jeito que você quiser. É exagero que o LinkedIn é um currículo digital? A gente diz que isso realmente a velha guarda fala. Uhum. Você não fique bravo comigo. Não, imagina. E aí eu vou te falar o porquê. Tem uma diferença muito grande de currículo e LinkedIn. Claro. O currículo, a gente diz que é uma foto daquilo que você foi no passado. Tá bom. Ele é estático. Tá. O LinkedIn... Fica pulsando. O LinkedIn, ele é pulsátil e ele mostra muito do seu poder de entrega para o futuro. Porque a gente fala muito de habilidades. Todas as habilidades que o futuro do trabalho exige. Então, o LinkedIn, ele é muito mais do que uma vitrine, mas é algo que para você faz todo sentido. Aliás, o mercado busca, muitos mercados buscam profissionais, via de regra, através do LinkedIn. Através do LinkedIn. Porque ele por esse motivo, inclusive. Por esse motivo. Mas para você, eu acho que faz muito sentido, porque o LinkedIn ele foi criado para conectar pessoas. Então, quando a gente fala, é muito mais do que uma rede social. É um lugar onde as pessoas se conectam, é um lugar onde as pessoas aprendem, é um lugar onde as pessoas contratam, onde elas recrutam e onde elas podem elevar o nível profissional delas. E, com certeza, os relacionamentos, eles acabam gerando negócio. Porque as pessoas fazem negócio com quem elas confiam. Exatamente. Então, essa primeira coisa, o LinkedIn, ele é o seu histórico profissional mais a sua história, com tudo voltado para aquilo que você pode entregar no futuro. Ele tem um viés de futuro. O currículo não. Tanto é que quando as pessoas vão preencher o LinkedIn, elas têm a mania de preencher como se fosse um currículo. E não é assim que é para fazer. Aliás, deve ter formas bastante estratégicas que, através da sua própria consultoria especializada, pode explicar para esse pessoal, né? Sim. O DNA do Brasil que dá certo tem tudo a ver com isso. Então, por isso que eu tô te falando, é um potencial absurdo para você, para usar o LinkedIn também para poder conectar as pessoas. E tem uma questão de pegadas digitais, que a gente chama de digital footprint. Tudo que você faz na internet, você vai deixar rastros, certo? Sim. Então, o LinkedIn, ele tinha convênios com o Google e hoje as inteligências artificiais, quando você vai fazer uma pesquisa, no Brasil, o LinkedIn fica em segundo lugar de resposta. Então, por exemplo, se eu procurar sobre você, muito provavelmente ele vai me indicar o YouTube primeiro, depois o LinkedIn. Eu fazia a menor ideia sobre isso. Achei que o LinkedIn estivesse lá no 10º lugar. E foi isso que mudou ao longo desses 15 anos. Porque antes a gente falava, lógico, para um algoritmo, inteligência artificial um pouco mais antiga, mais pré-histórica, que já existia no LinkedIn. E hoje a gente conversa com uma inteligência artificial, ou seja, com um robô, e para humanos. Então, o seu perfil ele tem que ser bom, palatável para humano, interessante para humano. Mas o robô, a inteligência artificial, o mecanismo, ele tem que entender que você é autoridade naquele assunto. Entendo. Então, tem várias estratégias que a gente usa para que a gente seja autoridade
no LinkedIn. E tem um nome, esse nome chama Thought Leadership. Você ser autoridade num tema e envolver uma comunidade sobre aquele tema, você é um Thought Leader. Entendo. E hoje o seu tempo integral é dedicado a essa especialidade, essa atividade, é isso? Eu tenho algumas cadeiras, como você também, que é multifacetado. Mas assim, a minha principal é ser essa advisor em marca pessoal, LinkedIn, reputação. Então, como as redes sociais, elas podem alavancar sua reputação ou não, porque agora, de novo, inteligência artificial tá aí. É verdade. A gente precisa. Não adianta, você pode ser a melhor pessoa do mundo, mas as pessoas precisam saber. Comunicação é algo o que você é e o que de fato você mostra. E o que você mostra. Então, essa é uma das minhas cadeiras. Eu sou conselheira também, formada, participo do quadro do Brasil Digital para Todos. E o meu terceiro papel, eu sou sócia da Cristiane Pelágio, Maíra Donite e Cris, Fernanda Amorim. Ótimo, um grande abraço para ela. Exato. No Conexão Protagonistas, que é um ecossistema de mulheres, mas é voltado para homens e mulheres. Inclusive, já deixo aberto aqui para a gente fazer várias parcerias. Claro. Porque a gente tem muito interesse em colocar o nosso ponto de vista e mostrar como as mulheres, a alma feminina, não só as mulheres, a alma feminina, que a alma feminina está nos homens também. Como a gente pode mudar o mundo e fazer o Brasil melhor. Você sabe que nós temos vários grupos temáticos e um dos grupos é o grupo de CEOs e também o grupo de mulheres. Mas não há distinção entre homens e mulheres. Aliás, no começo do grupo do Brasil que dá certo mulher, tinha lá a Lucília Diniz, Viviane Sena e a amiga Luísa Trajano. Bacana. Nós começamos alguns jantares com 10, 15 pessoas e o objetivo era esse. Não há diferença entre a mulher e o homem, ao contrário, podemos ser completamente complementares, trabalhar no mesmo nível, etc. E a gente, de certa maneira, conseguiu e vem conseguindo, com um 10º encontro presencial de 2017 para cá, são quase 500 empreendedoras. Mas isso é muito pouco perto desse universo todo que nós temos no Brasil de mulheres no mundo empresarial, né? A gente tem a gente diz que a gente tem um casting bom de mulheres, porque tudo começou com um livro, que a gente publicou, um livro de coautoria, que chama Protagonistas. Esse livro foi best-seller. E as mulheres, assim, dos mais diferentes funções e cargos, executivas também. É um livro com muita diversidade. O livro foi um sucesso tão grande. Tantas mulheres queriam participar do livro que a gente fez o volume 2, que vai ser lançado dia 9 de setembro. Tá bom. E a partir disso, criou-se um ecossistema. Ou seja, um ecossistema para ajudar essas mulheres e marcas que querem se conectar com essa alma feminina. Entendi. Você também está participando de um summit, se não me engano. Qual é o grande mote desse encontro? A Luísa Helena Trajano organizou um summit chamado Summit das Profissões. E realmente tem mulheres nas profissões. Nas profissões. E realmente tem de empregada doméstica até CEO. Maravilha. Então todas as mulheres estão lá. E eu estive com a Luísa Helena Trajano na Brasil Week em Nova York. E no Financial Times, inclusive, ela falou: olha, você me ajuda a trazer mulheres. Falou pra Cris também, você me ajuda. Falou pra Alice Coutinho, você me ajuda a trazer mulheres. E a gente fez todo um movimento para trazer o máximo possível de mulheres para esse summit. O nosso ecossistema vai estar lá. Vai ser no Expo Center Norte? Vai ser no Expo Center Norte. E a gente vai ter um painel chamado Conexão Protagonistas, que fala sobre talento e impacto dos talentos e do protagonismo feminino. A gente vai estar lá no dia 4 de agosto, meio-dia. Qual é o período? Dia 4 e... Vai ser 4 e 5 de agosto. Que é próxima sexta ou sábado, é isso, né? É sexta e sábado? Não. 4 e 5? Terça-feira, 4 e dia 5 é quinta-feira. Já se não me engano. Que vem. É na semana que vem. E depois a gente já embarca para o Rio de Janeiro, porque temos painel no Rio Innovation Week. E eu vou participar de 3 painéis também. Então vamos organizar a cabeça do nosso encontro aqui. O nosso podcast ele sai um pouquinho depois do Summit. Um compromisso nosso marcado e vamos escolher junto com a nossa equipe, cobrir esse evento e mostrar novamente no podcast o que foi. Atrevidamente eu me coloco à sua disposição. Maravilhoso. Como protagonista desse encontro, se isso fizer algum sentido quanto fundador ou administrador, esse grupo de empresários há quase 10 anos. E eu tenho um pouco de experiência no que é efetivamente no trato com uma mulher empreendedora. Adorei. E tenho algumas experiências, me surpreendeu quando você começou a falar comigo antes da entrevista do quão e o que você achou do próprio Brasil que dá certo. Eu gosto muito de contar de maneira às vezes até resumida, mas eu gosto quando alguém lê um pouco e fica sabendo um pouco. Eu fiquei encantada com você.
Eu fiquei encantada com você, principalmente você ser um bilionário. Aham, Porque você é um bilionário. aham, A sua vida começou assim. Eu assisti uma entrevista sua e aham, eu falei, putz, esse cara me ganhou aí. aham. Quando você falou que você veio de uma família muito rica, com É, muito patrimônio. sem dúvida. Então, para quem ainda não conhece, e então, com a sua audiência nos ajudando, é isso mesmo. Antigamente eu dizia, não, não é bem assim. Hoje eu digo que sim, a gente é presenteado, agraciado, e o bilionário é no sentido das oportunidades que a vida deixa para você Valores. e os valores e os propósitos e que você possa identificá-los principalmente, até porque os valores, propósitos e oportunidades passam na vida das pessoas o tempo todo. É aquela história do cavalo selado, passa uma vez só, eu não acredito, não passa todo dia. É que às vezes você passa. Tem pessoas que duram uma vida inteira sem efetivamente enxergar uma ou outra oportunidade. E hoje, no alto da experiência que a gente tem, fico muito feliz em poder identificar esses patrimônios e que me tornam, evidentemente, nesse sentido, um bilionário. Como, por exemplo, a minha origem, que é extremamente simples, uma origem muito rica. Meu pai é um motorista de caminhão com um Chevrolet Brasil 64, criou seus 4 filhos, minha mãe cabeleireira. Ao longo da vida a gente acabou tendo o mais importante deles, que foi a educação, o carinho, o respeito, a seriedade no trato com as pessoas, a humanização. Isso veio do meu pai, especialmente, da minha mãe também. Depois, na trajetória, outras grandes coisas aconteceram, como, por exemplo, eu tenho um privilégio mesmo incrível, eu sinto muito orgulho disso, de ter um grande professor. O que era antes algo especial para mim, passou a ser especial, e também um professor que me ensina todos os dias, que é meu filho Pedro, que é autista, e que me encoraja, que me ajuda emocionalmente, junto com outras pessoas, outros projetos, outros professores, a poder adentrar no terceiro setor com propriedade, né? Nós somos reconhecidos como um grande grupo que trata do terceiro setor. E emocionalmente, lá atrás, eu não tinha esse preparo. E o meu filho, por exemplo, teve um papel importantíssimo, fundamental nessa história. Quero E conhecê-lo. vai conhecer, e este é o nosso caminho, este é o nosso futuro. O Brasil que dá certo, ele tem uma missão, um legado talvez já construído, mas principalmente uma missão. É que ao final, presunçosa inclusive, até o final do ano que vem, que a gente possa fazer o Brasil inteiro saber que cada um é um Brasil que dá certo. Não são aqueles que faturam mais ou que têm um número maior de colaboradores. O Brasil que dá certo está dentro da essência, do coração de cada um deles. E sem dúvida nenhuma, as ferramentas digitais são capazes de fazer isso. Então, eu quero aproveitar, trocando o pneu do carro, rodando e entendendo, já sabendo da sua importância, do seu relevo, da sua autoridade no assunto, e te pedir ajuda. A gente pedir ajuda nessa plataforma que a gente vem construindo rapidamente, mas com bastante eficiência, mas com pessoas que sabem de tudo e mais um pouco. Então, eu Conta gostaria comigo. que você não só me ajudasse pontualmente na, no LinkedIn, mas nosso projeto, nossa plataforma, nossos objetivos, e a recíproca é totalmente verdadeira. Conta comigo. Graças a Deus, eu cheguei no momento da minha vida que eu posso escolher os meus Ah, que clientes. bom, que ótimo. E os clientes que eu escolho são clientes que querem fazer. Querem Legal, fazer a diferença, que legal. querem fazer acontecer. Então, a gente não vai usar a plataforma para autopromoção, Sim. você nem precisa disso. A gente vai usar o LinkedIn para fazer o Brasil que dá certo chegar É. em mais pessoas Aham. e principalmente nos decisores. Porque no LinkedIn, não sei se você sabia, mas 60% dos CEOs dizem que o LinkedIn é a plataforma preferida para Sem eles. nada, absolutamente E nada eles sobre são os isso. decisores. É. Então a gente precisa estar onde estão os decisores. Eu Aham. vou te ajudar. Conta comigo. Vamos ajudar mutuamente. Carol, eu quero aproveitar e encerrar nosso encontro aqui. Eu tenho um grande amigo, um grande professor, são vários, esse é mais um, e que eu costumo dizer que a amizade verdadeira não vem na cronologia, no tempo que você conhece. Ela vem na empatia natural, ela vem pela intensidade. Às vezes você encontra alguém rapidamente e se sente completamente à vontade, que é o nosso caso aqui, Sim. mas desde que eu vou te falar, a gente tem uma admiração mútua. Então não é só um parceiro, um amigo em projetos, ele é meu sócio também em alguns projetos muito valorosos, principalmente voltados à educação, que você sabe, e o grande público conhece, que é o Augusto Cury. E Uhum. nada é por acaso nessa vida, eu e o Augusto escrevemos um livro, que é o Brasil que dá certo, na maior editora não ficção do país, que é a Literary Books, lá do Maurício Cita. Quero deixar um abraço a ele e a toda a equipe, eu sei que vocês têm uma relação São eh, maravilhosos. muito próxima deles. E a gente fez aí um livro que já é best-seller há um ano atrás, e é um livro feito para não leitores. O Brasil lê muito pouco. Então, o Verdade. Curi prefaciou, eu fiz a curadoria e temos nele, com certeza, seguramente você conhece muita gente, 70 empresários dos mais diversos possíveis. Quero aproveitar e fazer aqui
a te entregar esse livro com uma dedicatória e que depois você me conte o que você achou desse nosso livro. Muito bom. Faço questão de ler o livro e também sou fã da Literari. Ó, pessoal, nunca é demais mostrar. Neto tá dando um close aqui no nosso livro. Peraí que você tem que... Ó, deixa eu ensinar uma coisa. Ele está cobrindo o nome do livro. Então, ó aqui o nome do livro. Ah, nada como falar com tem que pegar aqui embaixo, ó. Eu pego sempre no meio, você não, acredita? Porque senão as pessoas não vão ver a capa. Muito bem. Então vamos muito aqui. Bem. Te agradeço muito. Olha a qualidade da Literária, olha o livro maravilhoso. A gente tá falando não só de conteúdo, estamos falando uma qualidade absurda. Aliás, a gente, de certa maneira, muito criterioso, acabamos escolhendo por exagero um dos melhores, né? Carol, só letra pra mim. Dostal, D-O-S-T-A-L. Sabe o que significa Dostal? Não. É uma palavra eslava que significa pessoa confiável, pessoa em que você pode confiar. Então, tá explicado porque eu já tô confiando em você deixar a plataforma digital, especialmente o LinkedIn, aos seus cuidados do Brasil que dá certo. Carol, aqui é muito fácil de resumir. Carol, você é o Brasil que dá certo. Adorei, muito obrigada. Essa assinatura, lembre-se que ela também tem o peso do Augusto Cury. E uma honra poder te presentear. Maravilhoso. E também começar efetivamente a nossa parceria. Deixa eu colocar a data aqui. Colocar efetivamente a nossa parceria, a nossa relação principalmente de propósito. Eu já percebi há pouco tempo que nós conversamos e você é movida a propósito também. Obrigada. Isso faz bastante sentido. Quero saber mais, te convidar para mais episódios, porque quero saber mais também da relação que você tem com o terceiro setor. E você já me disse antes do programa que ela é muito forte ligada a algumas comorbidades, o autismo, por exemplo. Tem muito o que fazer pela frente, Carol. Vamos nessa, vamos juntos. Muito obrigada, viu? E termina aqui mais um episódio do Brasil que dá certo, falando com a Carol Dostal, ela que é, no mínimo, a maior autoridade em LinkedIn do país. Até o próximo encontro, pessoal.